Você já parou para pensar que quase tudo o que você sabe sobre o espaço pode ser uma mentira? Pois é. Filmes de ficção científica moldaram a nossa visão do universo, mas será que eles nos mostram a realidade? Ou será que Hollywood tem nos enganado esse tempo todo? Hoje, vamos revelar as farsas mais absurdas que os filmes contam sobre o espaço. E eu aposto que pelo menos uma delas já te enganou. A ilusão da inércia. A primeira lei de Hollywood. Lembra da primeira lei de Newton? Aquela que diz que um corpo em movimento continua em movimento a menos que algo o force a parar? Pois bem, nos filmes espaciais, parece que Newton nunca existiu. Você já viu aquela cena clássica em que a nave perde os motores e para imediatamente? Ridículo, não é? No espaço não há resistência do ar. Se uma nave está em movimento, ela vai continuar se movendo até que alguma força externa, como a gravidade de um planeta ou a colisão com um asteroide, mude seu curso. Mas Hollywood parece ter criado sua própria versão da física, onde tudo se comporta como um carro freando na estrada. Agora compare com o que aconteceria na Terra. Se um avião desligasse os motores, ele continuaria voando por um tempo, desacelerando gradualmente por causa do atrito com o ar e da força gravitacional. Mas no vácuo do espaço não há ar para frear a nave. Ela simplesmente continuaria se movendo indefinidamente. Então, por que Hollywood insiste nesse erro? Porque eles querem criar tensão e drama. Afinal, se a nave continuasse flutuando sem parar, ficaria mais difícil criar aquela cena de falha crítica que deixa todo mundo prendendo a respiração. O cinturão de asteroides, o mito do labirinto mortal. Se você já assistiu Star Wars, provavelmente se lembra de Han Solo fazendo manobras insanas para atravessar um cinturão de asteroides. Rochas gigantes voando de todas as direções, colisões dramáticas, explosões. Parece uma missão suicida, certo? Mas a verdade é que isso está longe da realidade. No nosso sistema solar, o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter é bem diferente do que vemos no cinema. Sim, existem milhões de rochas por lá, mas elas estão tão distantes umas das outras que uma nave poderia passar tranquilamente sem nunca encontrar um obstáculo. Para você ter uma ideia, a chance de uma nave espacial colidir com um asteroide no cinturão é menor do que a chance de você ser atacado por um tubarão na praia. As sondas Voyager e Pioneer já cruzaram essa região sem nenhum problema, mostrando que na prática o espaço é muito mais vazio e tranquilo do que os filmes fazem parecer. Mas convenhamos, uma cena onde uma nave atravessa calmamente um cinturão de asteroides sem emoção nenhuma não venderia ingressos, né? Se você achava que as distorções cinematográficas sobre o espaço paravam na inércia e nos asteroides, prepare-se. A próxima revelação pode mudar para sempre a maneira como você vê o nosso próprio Sol e até mesmo o som no espaço. O grande engano sobre o Sol. Desde crianças, aprendemos que o Sol é amarelo. Nos desenhos animados, nos filmes e até nas pinturas, ele sempre aparece em tons dourados, alaranjados ou vermelhos. Mas a verdade é que isso é apenas mais uma ilusão que Hollywood perpetuou. O Sol não é amarelo. Na realidade, ele brilha com uma luz branca. Isso pode ser comprovado facilmente por imagens tiradas do espaço, onde não há a interferência da atmosfera terrestre. Mas então, por que o vemos como amarelo? A resposta está na forma como a luz interage com a nossa atmosfera. A dispersão dos raios solares faz com que as cores azul e violeta se espalhem mais, deixando para os nossos olhos uma tonalidade amarelada. Mas se você pudesse observar o Sol diretamente do espaço, sem a distorção da atmosfera, veria que ele emite uma luz branca intensa. Mesmo assim, os diretores de cinema insistem em pintar o Sol como uma esfera dourada para manter a estética tradicional. Porque, convenhamos, um Sol branco talvez não fosse tão cinematográfico quanto um gigante flamejante de tons quentes.
O som no espaço. O grito que ninguém ouvirá. Agora, vamos falar de algo ainda mais impressionante. O som no espaço. Você se lembra daquela frase icônica do filme Alien? No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Bem, essa é uma das poucas coisas que Hollywood acertou. O som precisa de um meio para se propagar, como o ar, a água ou até o metal. Aqui na Terra, estamos acostumados a ouvir sons porque as ondas sonoras viajam pelo ar e chegam aos nossos ouvidos. Mas no espaço, onde há um vácuo quase perfeito, essas ondas simplesmente não têm por onde se espalhar. Isso significa que explosões épicas no espaço, como as que vemos em Star Wars ou Star Trek, não passariam de cenas silenciosas. Naves colidindo, torpedos disparando e motores rugindo. Tudo isso é uma grande ilusão. Se um combate espacial fosse retratado com precisão, tudo o que veríamos seria um silêncio total, apenas com os visuais impressionantes das explosões sem som algum. Mas, mais uma vez, Hollywood sacrifica a ciência pela emoção. Afinal, uma batalha espacial sem aqueles estrondos e explosões sonoras perderia parte da adrenalina, certo? E olha que tem mais. Você sabia que, em outros planetas, os sons também soariam de forma completamente diferente? Em Marte, por exemplo, devido à baixa pressão atmosférica, os sons desaparecem rapidamente e qualquer barulho que conseguíssemos ouvir chegaria de forma abafada e estranha, como se estivéssemos ouvindo debaixo d'água. Mesmo com todas essas evidências, os filmes continuam nos vendendo um espaço cheio de barulhos impossíveis. Mas agora, você já sabe a verdade. Se você já percebeu que Hollywood não tem compromisso com a física real quando se trata do espaço, prepare-se para mais revelações. Agora, vamos falar sobre um dos maiores medos da humanidade: asteroides assassinos. Será que a ciência confirma o que os filmes nos mostram? O medo dos asteroides, realidade ou sensacionalismo? Você já viu essa história antes? Um asteroide gigantesco está vindo em direção à Terra, e se nada for feito, será o fim da humanidade. Mas calma, porque Hollywood exagera, e muito, no perigo desses eventos. Sim, é verdade que no passado, um asteroide pode ter sido responsável pela extinção dos dinossauros. E sim, um impacto desses ainda poderia causar uma catástrofe global. Mas os filmes distorcem completamente a forma como a ciência lida com esse problema. Um exemplo clássico disso é o filme Armageddon, onde uma equipe de astronautas liderada por Bruce Willis perfura um asteroide e coloca uma bomba nuclear dentro dele para destruí-lo antes que atinja a Terra. Parece uma solução inteligente, certo? Errado. Na realidade, explodir um asteroide desse jeito seria uma péssima ideia. Ao invés de eliminar a ameaça, provavelmente acabaríamos transformando um único asteroide em centenas de fragmentos menores. E muitos deles ainda poderiam colidir com a Terra. A abordagem mais viável, segundo os cientistas, não seria destruir o asteroide, mas sim alterar sua trajetória. E adivinha, isso já foi feito. Em 2022, a NASA conseguiu mudar a órbita do asteroide Dimorphos ao colidir uma sonda contra ele na missão DART. Esse experimento provou que podemos desviar asteroides sem precisar de explosões cinematográficas. Ou seja, ao contrário do que Hollywood mostra, salvar a Terra de um impacto catastrófico pode ser muito mais sutil e muito menos explosivo. O grande mito do congelamento instantâneo no espaço agora, vamos falar de um dos erros mais clássicos do cinema: o congelamento instantâneo no vácuo do espaço. Quantas vezes você já viu isso acontecer? O astronauta é exposto ao vácuo e imediatamente seu corpo se transforma em um bloco de gelo. Parece lógico, certo? Afinal, o espaço é um ambiente extremamente frio. Mas a realidade é bem diferente. O frio no espaço não funciona da mesma maneira que na Terra.
Aqui perdemos calor principalmente por condução, quando tocamos um objeto frio, e convecção, quando o ar frio ao nosso redor absorve nosso calor. Mas no vácuo, essas formas de perda de calor praticamente não existem. A única maneira de um corpo perder calor no espaço é por radiação. E esse processo é muito mais lento do que Hollywood faz parecer. Se um astronauta perdesse seu traje espacial no vácuo, ele não congelaria imediatamente. Na verdade, ele poderia até sentir um leve resfriamento, mas morreria muito antes de congelar, devido à falta de oxigênio e à diferença brutal de pressão. Ou seja, aquela cena dramática de Missão Marte, onde um astronauta se congela em segundos depois de remover o capacete, é completamente absurda. A ciência diz que, na realidade, ele teria outros problemas bem piores antes do frio se tornar uma ameaça. Agora que já desmontamos algumas das maiores mentiras de Hollywood sobre o espaço, está na hora de encerrar com chave de ouro. Vamos falar sobre os últimos detalhes que o cinema insiste em nos enganar e que, depois de hoje, você nunca mais verá da mesma forma. A Terra, um alvo fixo. Para desastres, filmes adoram retratar a Terra como um alvo constante de desastres cósmicos inevitáveis. Quantas vezes já vimos meteoros caindo do céu, tempestades solares devastadoras e buracos negros surgindo do nada, ameaçando consumir nosso planeta? A verdade é que a Terra está relativamente segura dentro do sistema solar. Sim, asteroides podem colidir com o planeta. Afinal, isso já aconteceu no passado. Mas eventos desse tipo são incrivelmente raros. Na prática, nosso sistema de monitoramento espacial já acompanha milhares de objetos próximos da Terra, e qualquer ameaça real seria detectada com anos de antecedência. Além disso, tempestades solares são um fenômeno natural, mas o máximo que podem fazer é afetar satélites e redes elétricas temporariamente. Nada daquela destruição global que vemos em filmes apocalípticos. E buracos negros? Bom, a ideia de um buraco negro surgindo do nada e engolindo a Terra é completamente absurda. O buraco negro mais próximo de nós está a milhares de anos-luz de distância, e não há nenhum risco de sermos engolidos por um no futuro próximo. O espaço ainda é um mistério, mas não como Hollywood mostra. Apesar de todas as invenções cinematográficas, o espaço continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Mas ele não precisa de exageros para ser fascinante. A ciência verdadeira nos mostra que o universo é cheio de fenômenos incríveis, desde estrelas que explodem em supernovas até galáxias inteiras se movendo a velocidades impressionantes. O problema é que Hollywood, na ânsia de criar histórias emocionantes, ignora completamente as leis da física e transforma o cosmos em um parque de diversões de ficção. Então, da próxima vez que assistir a um filme espacial, lembre-se, o que você está vendo pode ser divertido, mas está longe da realidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir até o final e até a próxima.